seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação para você. Manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Os destaques: sepultado o corpo do jovem universitário assassinado com um tiro na cabeça em Pompeia durante uma festa. O governo anuncia um pacote visando gerar empregos para jovens. A CLT, a modificação da CLT, 2 anos de mudanças. Agora, a expectativa continua. Cadê emprego? Uma semana importante em termos de saúde pública, dia de alerta a bebês prematuros e também em relação ao diabetes. O Natal está chegando, o Chapelin mantém a tradição com a belíssima decoração. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso. E é claro, globalização. As universidades têm um papel de grande responsabilidade com relação ao ensino globalizado. A Unimar promove o Dia do Egito. E ainda você vai ter as informações do tráfico de drogas em Marília e na região com o aumento da violência policial. A partir de agora, 4 notícias. A informação para você. No momento em que o desemprego bate recorde no país e a pobreza realmente aumenta, a expectativa para os jovens, a geração de empregos. O governo acaba de anunciar um pacote visando atender essa expectativa. Vamos até Brasília, você confere detalhes. O programa cria vantagens para os patrões, mas estas só valem para cargos ocupados por empregados que tenham entre 18 e 29 anos, ou mais de 55 anos, e recebem remuneração de até um salário mínimo e meio. O objetivo é gerar emprego para as faixas etárias que mais têm dificuldade de encontrar uma vaga, segundo o IBGE. Pelas regras do programa, a empresa deixa de pagar a contribuição patronal ao INSS de até 20% sobre a folha de pagamento e as alíquotas do Sistema S, do Salário Educação e do INCRA. Além disso, a contribuição ao Fundo de Garantia cai de 8% para 2%. E o valor da multa para demissão sem justa causa, que nos outros tipos de contratação é de 40%, será de 20%, que vai reduzir o valor recebido pelo trabalhador. A desoneração da folha de pagamento vale por até 2 anos. Depois, caso a empresa mantenha o profissional, a cobrança poderá aumentar aos poucos. As regras só valem para a contratação de novos funcionários. A única cláusula do programa que tenta evitar a substituição dos atuais empregados aumenta o período de carência para a recontratação. Com os benefícios, o governo diz que serão criados 4 milhões de empregos nos próximos 3 anos. A estimativa é de que o custo de contratação seja 32% menor. Agora, é claro, é preciso preparar essa mão de obra e aí as escolas técnicas, faculdades, universidades têm grande responsabilidade. Aliás, a FATEC acaba de anunciar, prorrogada até quarta-feira, inscrição para seu vestibular. Inscrição terminaria nesta segunda, então até quarta-feira. ETEC Antônio Devisati, atenção, inscrições para o vestibulinho até esta terça-feira, 15h. E a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, inscrições até quinta-feira. Só para Marília são 50 vagas na área de computação. A Unimar, a Universidade de Marília, também no processo de formação profissional e globalização. Mais um evento importante vem aí.
no setor de relações internacionais. Agora, Dia do Egito. Estamos recebendo Heloísa Doca, docente que faz parte do Departamento de Relações Internacionais, e Juan Orellana, assessor de Relações Internacionais. Primeiramente, Heloísa, boa noite. Do Egypt Day, o Dia do Egito, que a Unimar traz o cônsul do Egito, o professor Mohamed, e sua comitiva, para estreitarmos os laços, para que os mares sejam diminuídos, as distâncias sejam diminuídas e que nós consigamos internacionalizar a nossa universidade. Então, esse é o nosso intuito, de tornar universal o nosso trabalho, abertos e receptivos a novas culturas. Então, será uns dias, 3 dias, extremamente importantes para a universidade e seus alunos, professores, em que a questão econômica, cultural, será abordada, discutida. O cônsul trará algumas peças que fazem parte do acervo cultural egípcio. Então, vai ser de grande importância. Estão todos convidados a participarem, a virem até a universidade e constatarem esta internacionalização. A data do evento, confirmando, Heloísa. Dia 18 e 19, então, segunda e terça, o nosso cônsul chega na segunda-feira e estaremos aqui, então, na universidade, abertos a todos que tenham a curiosidade e o interesse de maior conhecimento cultural. Eu já disse que a universidade também, além da formação profissional, tem a responsabilidade da globalização. Isso é muito importante na atualidade, não, Heloísa? Exatamente. Nós não vivemos mais dentro de uma bolha. Hoje, a globalização, ela acontece na nossa casa, pela internet, pela televisão. Nós estamos aqui sabendo com tudo que acontece ao nosso entorno. Então, sendo partícipes, né, de toda essa questão histórica e cultural, é de suma importância, nossa, como cidadãos. Então, a gente proporciona ao nosso alunado toda essa oportunidade de participar de perto do que acontece, né, distante, mas tão perto também de nós todos. Juan Orellana, assessor de Relações Internacionais da Unimar, a Universidade de Marília. Juan, boa noite. Antes de mais nada, explicando função desse departamento tão importante, o Departamento de Relações Internacionais. Tecnicamente, você explica. Boa noite, José Henrique, boa noite a todos os telespectadores. Então, como a professora Heloísa destacou, o Departamento de Relações Internacionais visa estimular a internacionalização por meio institucional dos nossos diversos cursos, mas o diferencial da Unimar é que nós não ficamos apenas nos muros, né, nas instalações da universidade. Nós sempre buscamos levar para a comunidade externa, para Marília, ou mesmo até, em algumas ocasiões, para a região, esse processo de internacionalização. Conforme também destacado pela doutora Heloísa, esse evento, por exemplo, o Dia do Egito, fará atividades não somente acadêmicas dentro da universidade, mas também econômicas, comerciais. Eu gostaria de destacar, então, as ações que nós teremos no evento. Na segunda-feira, no dia 19, nós teremos uma palestra que vai tratar do livre comércio Brasil-Egito. É interessante que se destaque que o Egito é um dos poucos países com os quais o Brasil tem livre comércio. Então, nós estaremos tratando disso para os nossos alunos e demais interessados. Quem quiser fazer inscrição com a emissão de certificado, pode acessar o nosso site, www.unimar.br, na seção de eventos. Na terça-feira, no dia 19, nós teremos, a partir das 8h30 da manhã, na sede da ASIM, Associação Comercial e Industrial de Marília, um seminário que vai tratar exatamente das oportunidades de negócios, né, reais, que existem entre Brasil e Egito. E lembrando que esse acordo foi estabelecido em 2 anos. Então, o cônsul vai poder expor para todos os empresários, todos os demais interessados, como tem se dado desde a assinatura esse livre comércio e o que o Brasil tem se beneficiado e o que o Brasil pode se beneficiar, especificamente Marília, né? O que nós, como marilhenses e pessoas da região, podem se beneficiar com esse tratado de livre comércio. Então, esse é o papel da universidade, né? É estimular
essas relações comerciais, culturais, de uma forma mais ampla possível, e é esse o papel que a Unimar tem buscado fazer, não somente com o Egito, mas com diversos países que nós temos recebido delegações aqui, Nova Zelândia, Suécia, outros países africanos, enfim. É interessante que a gente não foque somente nos países desenvolvidos, mas também tenhamos um olhar diferenciado para aquelas regiões ditas ou mesmo conhecidas, ou mesmo às vezes denominadas inóspitas. Muito bem, e a gente vai acompanhar de perto tudo isso que foi comentado. Obrigado, Juan, obrigado, Heloísa. Portanto, vem aí essa atividade tão importante, essa parceria com um país histórico, o Egito. Obrigado pela presença. Bem, a gente volta a falar sobre trabalho, no momento em que o Brasil tem o desafio da geração de emprego. A nova CLT está completando 2 anos, mas nada de promessa. Emprego, por enquanto, o que o governo prometeu com a atualização da lei trabalhista, nada de atender à expectativa. Especialista na área trabalhista fala aqui no 4 sobre o que mudou até agora com a nova CLT. Confira. Com a reforma, as férias podem ser parceladas em até 3 vezes. Um dos períodos precisa ser de pelo menos 14 dias e os outros 2 de pelo menos 5 dias. O parcelamento deve ser combinado entre patrão e empregado. E as férias não podem começar 2 dias antes de feriados ou do repouso semanal remunerado. Embora esse parcelamento possa dar a impressão que vai tirar aquele engessamento dos 30, dos 20 dias, possibilitando que os trabalhadores que querem se afastar por curtos períodos estariam atendidos, né, com essa alteração, eu entendo que deveria prevalecer a preocupação com a saúde do trabalhador. Agora, as empresas podem criar bancos de horas por acordo individual escrito com os empregados, sem participação dos sindicatos. A compensação dessas horas tem que acontecer em 6 meses. Esse banco de horas agora, que pode ser acordado individualmente, ele tem um limite de 6 meses. E eu entendo que a regra continua a premissa anterior de prorrogação até 2 horas. Então, se ultrapassar 10 horas diárias, né, a meu juízo estará descaracterizado até mesmo o acordo de compensação. Na rescisão contratual é preciso apenas fazer anotação na CTPS, comunicar aos órgãos competentes e pagar as verbas rescisórias em até 10 dias. Não é mais preciso homologar nos sindicatos as rescisões dos contratos com mais de 1 ano. Essa alteração legislativa eu reputo uma alteração bastante prejudicial, não só por conta da possibilidade de aumentar o número de fraudes, né, mas também porque é um desprestígio à atividade sindical. Quando o empregado entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, ele tem que indicar na petição inicial o valor de cada um dos pedidos, para que o processo possa seguir. No processo do trabalho, essa eu reputo que é uma exigência que dificulta a apresentação do processo. Agora, ao mesmo tempo, eu reconheço que ela veio para, vamos dizer, frear um pouco, o que não era raro, né? O exagero, até por conta também dos meios telemáticos, em que muitos advogados, né, usando o famoso copia e cola, né, colocavam todos os direitos possíveis, né, imagináveis, e podiam não atribuir valor. O último ponto determina que vai responder por perdas e danos e ter que pagar multa aquele que agir com má-fé num processo trabalhista. A multa varia de 1 a 10% do valor corrigido da causa. É considerada má-fé mentir ou alterar a verdade dos fatos, atrasar o andamento do processo, usar o processo para fim ilegal, dentre outros. Para a configuração da litigância de má-fé, eu entendo que o magistrado tem que vislumbrar naquela ação uma atitude dolosa, de que a pessoa quis ludibriar o Poder Judiciário. O que está previsto na CLT agora com a alteração legislativa é reprodução do que estava no Código de Processo Civil. Portanto, já era aplicado pela maioria dos juízes, porque a CLT não tinha esse tipo de disposição. A novidade é que a testemunha agora
pode responder por litigância de má-fé. A desembargadora alerta para a necessidade de o trabalhador não deixar de recorrer ao judiciário quando tiver algum direito desrespeitado. É natural que num primeiro momento tenha havido vamos dizer, um refluxo do número de reclamações trabalhistas, mas eu, assim como na condição de cidadã, eu confio no Poder Judiciário brasileiro. Eu acho que os trabalhadores e os empregadores devem confiar e buscar a justiça do trabalho para tentar solucionar aquelas questões que não conseguem solucionar sem a participação do Poder Judiciário.